Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. Meu nome é Maria, sou baiana, mas atualmente eu moro aqui em São Paulo. Muitos perguntam se tem o ministério, né, Graça por Graça, onde tem. Por enquanto é só aqui no YouTube mesmo, onde eu trago essas verdades que eu aprendi, que o Senhor revelou, né? Assim, abriu meus olhos do entendimento para que eu pudesse também estar passando isso, porque nós não podemos guardar isso, amados. O Senhor te chamou também para que você leve essa verdade, sabia? Você também pode levar essa verdade onde você estiver. Você pode também, através desses vídeos, levar essa verdade para outras pessoas, para outros eleitos que ainda estão presos ao sistema religioso. Então, muitas têm sido as profecias e profetadas nesses dias onde nós passamos, né, por quase 2 anos aí nesse período de pandemia, e se levantou cada pessoa para inventar tantas coisas a respeito da volta de Jesus, que são coisas impressionantes. Afinal de contas, não é desde agora que se levantam esses falsos profetas para estar enganando as pessoas em relação a isso, né? Aos finais dos tempos, à volta de Cristo. E assim tem acontecido. E cada vez, não sei se vocês perceberam, mas cada vez que se levanta um novo Papa, ali é o anticristo. Cada vez que se levanta um novo governo, ali é o anticristo. Cada vez que a ciência aumenta, ou quando veio o chip, ali, ó, se você aceitar, ali é o sinal da besta. Cada vez que vem o código de barras, entende? Veio o código de barras, disseram que ali, quem aceitasse era o sinal da besta, era o apocalipse, ninguém ia comprar nem vender, porque senão ia aceitar o sinal da besta. Se você olhar aí no seu bolso, ou pertinho de você, você tem uns 2 a 3 chips. Você tem cartão com chip? Você tem o seu celular com chip? Então, essa ciência e tudo ao nosso favor, queridos, e inventando historinha, botando medo nas pessoas, para as pessoas não terem coisas novas, dizendo que isso é o chip, é não sei o quê. Então, querido, sai da terra, porque você não pode viver as novidades que está aparecendo, porque senão você vai aceitar o sinal da besta. Você tem que sair da terra, você tem que ir morar lá em Marte, você tem que ir morar não sei aonde. Porque se você continuar morando aqui na Terra, você participa de tudo isso. E eu quero te dizer, tira essas coisas da sua cabeça. Se limpa dessas tradições, dessas mentiras. Isso é mentira infernal. É para infernizar a vida da pessoa. Então são muitas profecias e profetadas, né? E profetas. Todas as profecias que eu vejo nesses dias são tudo mentiras, profecias e profetas de Deus de verdade. Era como nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de Isaías, nos dias de Daniel, como o profeta Isaías profetizou a vinda do Messias. E mais lá na frente aconteceu. O Messias veio para salvar lá o povo de Israel. Isso é profecia. Nessas profetadas que andam dizendo por aí.
Isso sim é profecias. Profecias como nos dias de Elias, que ele dizia: por 3 anos e meio não vai chover e não caía uma gota de água. Mas não era por maldade, ali tinha um propósito, porque aquele povo, junto com o rei Acabe, junto com a Jezabel, estavam junto com os filhos de Deus rebeldes lá, derrubaram os altares e tudo, e estavam servindo ao Deus Baal. Então Deus mandou, usou a boca do profeta Elias: não vai chover sequer uma gota. E para você saber, nem sequer na madrugada caía orvalho, porque se caísse orvalho, aquelas gotinhas que quando acorda de manhã as plantinhas estão tudo molhadinhas, nem sequer por 3 anos e meio isso aí caía. Nem orvalho. Por quê? Porque foi uma profecia de Deus naquela época, não essas profetadas que a gente vê acontecer hoje. Isso sim é profecia, como nos dias de Elias, quando ele disse: não vai chover, nem cair uma gota sequer, nem orvalho vai cair à noite. Não caiu. E o rei Acabe e Jezabel furiosos com Elias, até que um dia, depois de 3 anos e meio, Deus disse: vai chover. Elias olhou para o céu, mandou o servo dar uma olhadinha lá. Ele disse: olha, só tem no céu só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Opa, o quê? Vai lá dizer a Acabe que corre, porque vai chover. Se ele não quer ser pego pela tamanha chuva que vai cair, corre e avisa ele, porque Deus vai mandar uma chuva pesada agora. Mas eu só vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai dizer a ele que vai chover como nunca. Isso sim são profecias. Isso sim aquele povo podia acreditar, porque quando um servo de Deus naquela época dos profetas, porque os profetas se encerrou com João Batista, ali acabou tudo que é profecia já foi cumprida. Então, profeta e profecias que realmente era de Deus acontecia naquele tempo. Se Deus mandasse um profeta dizer, se preparasse a pessoa, a nação ou o rei, quem quer que seja, porque se Deus mandasse falar, estava dito. Essa bagunça que hoje tem o profeta tal, profetas que eis que Deus me mostra uma chave na tua mão, a chave do teu apartamento, a chave da casa própria, Deus te entrega hoje. A pessoa sai toda animadinha: oh meu Deus, obrigada pela chave na minha mão. Aí eis que eu vejo, tá vendo aquele carrinho velho que tu tem? Nem se compara com o carro novo que Deus vai te dar. A pessoa sai toda animada: meu Deus, o profeta falou. Meu Deus, dentro de 6 meses tu terás uma casa maravilhosa. Ouvi isso aqui próximo de mim, viu? Disse que um profeta falou para a irmã, sei lá como foi que aconteceu, que ela em pouco tempo iria conquistar uma casa de 500 mil reais, se eu não me engano. Irmãos, eu nem quero falar para vocês o que aconteceu com essa irmã. Além da frustração, que ela não recebeu casa nenhuma, ela apareceu, foi grávida. Ai, meu Deus do céu. Não, abafa o caso. Deixa isso para outra hora. Aí tem os profetas que, olha, eu vou te contar, eu e meu esposo, nós cuidávamos de um ministério. Nós
né, abrimos um ministério e estávamos ali pregando. E eu vou contar para vocês, vou abrir meu coração. Na verdade, não ia para frente. Esse ministério não crescia, não ia para frente. E eu analisando com meu esposo, analisando o seguinte, não ia crescer mesmo, sabe por quê? Porque nós não se encaixava. Que na minha mente nem na mente dele, nós não conseguimos, como é que eu posso dizer? Não conseguimos persuadir as pessoas a tal ponto de fazer com que elas arrancassem as coisas delas. Nós não tínhamos coragem, a gente estava ali num único intuito de querer que as pessoas fossem salvas, de querer anunciar o evangelho, de querer anunciar que elas, né, precisariam aceitar Jesus nesse sistema religioso, mas nós não tínhamos coragem de traga aqui isso, faça isso, não fazíamos campanhas dessas coisas, nós não fazíamos nada, então não ia crescer mesmo, não ia crescer nunca, porque nós não tínhamos coragem de estar enganando as pessoas. Na realidade, a realidade nua e crua é essa. Nós não tínhamos coragem de ficar enganando as pessoas, porque a gente, na nossa mente, mesmo sem entender o evangelho da graça, na nossa mente aquilo não era certo, nós não podíamos fazer aquilo. Nós estávamos ali tentando fazer as coisas em amor. E sabia que isso não existe? Sabia que não dá certo? A gente tentava ajudar as pessoas e achando que aquilo, elas iam ser gratas a Deus e poderia ajudar a obra. E a obra não andava, a obra não ia. E assim, daquele jeito, pagava o aluguelzinho, estava ali, mas não crescia em quantidade de gente. Nós não tínhamos aquelas pessoas como a gente via nas outras igrejas, aqueles irmãos que passava o pastor, opa, pastor, aquela... Não, a gente não gostava de bajulação, sabe? De ser bajulados. Como numa linguagem bem chula, as pessoas falam, né, que existe o... Não vou falar não, para não ficar feio aqui, né? Aquelas pessoas que ficam babando os babas, e não pode ver um pastor que é aquela coisa, porque na realidade as pessoas fazem isso olhando a aparência. Se o pastor tiver isso ou aquilo, nossa, é uma babação só. E nós não tínhamos nada para ninguém estar nos babando. Então a gente via que aquele ministério não ia crescer. Não ia crescer porque nós não fazíamos como manda o sistema religioso. E era muito difícil. Até que a gente, meu Deus, o que está acontecendo? E um certo dia Deus iluminou os meus olhos. Eu entendi isso, meu Deus, obrigada, meu Deus. Que pelo menos eu não levo essa consciência de ter enganado, se bem que o ministério, o sistema religioso já é um engano só. A gente falando, ensinando do jeito que eles ensinam, do jeito que nós aprendemos, nós passávamos. Do jeito que vendia o peixe para nós, a gente vendia o peixe também, passava para frente. Então, é uma cadeia de erro e isso é milenar. Não fomos nós, amados, que parece que tem gente que acha que nós estávamos enganando eles. Não, isso é um sistema religioso milenar. Milenar, não foi criado agora e muito menos eu e meu esposo que criamos. É algo milenar. Milenar que vem passando de geração a geração. E eu quero dizer para vocês que vai continuar sendo assim. Para quem o Senhor não iluminar os olhos, o sistema religioso vai estar aí para enganar. Então, voltando aos profetas, eu quero ver profeta como Daniel. Profetizou
Aconteceu. Eu quero ver profeta como Malaquias. Eu quero ver profeta como Elias. Aquilo sim. Quer dizer, eu não quero ver porque não existe mais. Acabou o tempo de profetas. Não existe mais. Hoje o que tem é blá blá blá. Outra coisa que tinha era pastores convida um profeta para ir na sua igreja de ano em ano, mais ou menos assim, que eles preparam aquele de ano em ano. Aí o profeta vai lá, arregaça, viu? Durante 3 dias, arregaça, arranca a lã das ovelhas, arranca a gordura, o dinheiro das ovelhas, na esperança, dando profecias que eles vão ter casa própria, que eles vão enricar, que naquele ano os carros deles vão ser os melhores. Aí passa o ano inteiro, cadê? Não aconteceu nada. Agora o profeta sim sai com o bolsinho cheio. Aí sim, para ele tudo mudou, porque ele aparece com um carro melhor do que ele veio, ele aparece com casas melhores, roupas, perfumes, mochila, bolsa, pastinha de pastor, são as melhores. Então isso, amados, foi enchendo a nossa, sabe? Foi enchendo. E a gente lá no ministério não tinha coragem de convidar um profeta desse para vir arrancar a lã, a gordura dos irmãos que estavam convivendo conosco ali o ano inteirinho. Nós sabíamos que ele viria arrancar a gordura, a lã dos irmãos, depois saía de boa, eles sim enricavam e os irmãos continuavam na mesma. Ah, não, a gente não aceitava isso aí, não. Até que os nossos olhos foram iluminados e, infelizmente, irmãos, quem quiser acreditar, continue aí acreditando, mas nós não vamos cair nesse negócio, não caímos nisso. Graças a Deus, graças a Deus. E hoje uns olham para nós com desprezo. Não querem dar paz, irmãos. Vocês acreditam? Sabe por quê? Porque eles não têm. A Bíblia diz que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? A gente só fala do que o coração é cheio. Se você não tem paz realmente, por isso que você não sauda a gente com graça e paz, paz do Senhor, querido. E quando me verem, assim como no último vídeo que eu fiz, né? Ai, queridos, as irmãs que chegam, tadinhas. Irmãs que são lindas, mas porque não pode arrumar-se, não pode arrumar sua pele, seu cabelo, sua sobrancelha, ficam igual são umas gatas, mas estão ali numa carapuça, estão numa carapuça que vira as gatas borralheiras. Mas são lindas e maravilhosas, mas o sistema religioso prende. Então, hoje as pessoas procuram tanto por profecias, sai dessa. Acabou os tempos de profeta. Acabou. Hoje o que existe é esse bando de blá blá blá, arrancando o dinheiro das pessoas com falsas profecias, falsas promessas. Ele sim enche os bolsos e passa o ano inteiro. Aí depois vem o pastor, chama de novo. Oh, queridos, como a gente sente muito por esses amados, né? Por esses amados que ainda estão cegos. Outras profecias que a gente já ouviu de absurdos. Vamos falar dos absurdos. Por exemplo, teve um amado que a gente ficou sabendo, né? Que as profecias eram arranja casamento para outro, né? Arranjando casamento. E um dos casamentos que ele estava arranjando lá na igreja, tinha um rapaz solteiro, aí apareceu lá uma moça, e eis que Deus me diz que tu é para tu. Pois a moça já vinha grávida de outro. E o pastor lá dizendo que eis que Deus me diz
que esta é a tua preparada. Quando soube, a menina já era grávida de outro. Eu disse, Jesus, arruma um casamento, arranja um casamento, casamentos arranjados, né? Eis que te digo que tu é para tu. Não dá um ano, o casamento se desfaz, sabe? E tantas outras baboseiras que a gente vê. Então, querido, sai dessa, vai viver tua vida guiada pelo Espírito Santo. Você é morada, é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. Então, não precisa ficar atrás desses profetas, que hoje não existe mais isso. Entende? O tempo de profeta já acabou. Já acabou. Hoje não existe mais esses profetas, essas profecias baratas. Eis que eu te dou a casa própria, eis que eu te dou o carro próprio, eis que Deus me mostra que tá te entregando aquela máquina de lavar que tanto tu querias. E por aí vai. Eis que eu te digo que teu filho vai ser assim, vai ser assado, e nada acontece, entra ano e sai ano. Aí quando volta e a pessoa, mas pastor, não aconteceu nada daquilo, eu não ganhei o carro, eu não ganhei a casa, Deus não me entregou, já estava na mão, a chave da casa própria já estava na minha mão e não aconteceu. Aí ele diz o quê? É que a irmã não foi fiel no propósito, é que o irmão não se manteve firme no propósito. A culpa sempre é sua. Então, vigia aí nessa parte aí. Um grande abraço, até a próxima. E estamos aqui para aprendermos mais a cada dia. Um forte abraço e até lá, tá bom? Tchau!